Olá, tudo bem? Estamos aqui para os nossos últimos assuntos de revisão para o Enem. Hoje, um assunto que com certeza na sua prova vai cair é sobre estatística. Tem três conceitos muito importantes de estatística: média, moda, mediana, que sempre em um desses assuntos cai. Nós vamos fazer um exercício específico de mediana, mas rapidinho para a gente lembrar o que são esses três conceitos. Quando você faz uma média, no caso uma média aritmética, você vai fazer um somatório de dados e dividir pela quantidade de dados que estão sendo considerados. Quando a gente fala em moda, é o conceito mais frequente que você tem na sua distribuição, muito simples. E a mediana, que é o que nós vamos trabalhar aqui no exercício, ela traz o conceito de ser o dado que divide a sua distribuição em duas partes iguais. Mas o que é importante lembrar, que quando a gente fala na mediana, para analisar esses dados todos apresentados, eles precisam estar organizados numa ordem crescente ou decrescente, ok? Importantíssimo lembrar isso, porque o Enem provavelmente vai te mandar os dados, se ele estiver cobrando uma questão sobre mediana, ele vai te apresentar os dados todos fora de ordem. Você precisa lembrar de ordená-los de forma crescente ou decrescente, para daí procurar quem é esse elemento central que divide a sua distribuição em duas partes, tá bom? Vamos lá para o assunto de hoje, para a questão de hoje. O gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 até abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, BH, Rio, São Paulo e Porto Alegre. E aqui estão apresentadas as taxas em porcentagem. A mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 até abril de 2009 foi. Se ele quer a mediana, então, lembrando do que a gente falou, você tem que pensar nos seus dados de forma ordenada, crescente ou decrescente, o que o exercício não traz, porque os dados estão aqui, ó. 8.6, 8.5, 7.9, 7.9, depois ele sobe para 8.1, então ele cresce e decresce, ele não está ordenado. Eles estão numa sequência lógica das datas, mas os valores numéricos apresentados e medidos, eles não estão numa ordem crescente ou decrescente. Importante, primeira coisa, se analisar numa questão de mediano. Segunda coisa, na questão sobre mediano, você precisa pensar sobre a quantidade de dados que você tem apresentados. Quando você tem uma quantidade ímpar de dados, é fácil perceber que o elemento que vai dividir a sua distribuição em duas partes iguais, ele é a sua distribuição. E ele é o elemento central. No caso de 5 elementos, o terceiro aqui divide 2 dados antes, 2 depois, e ele é o elemento central. Então, quantidade ímpar, o elemento central pertence à sua distribuição de dados. Quando você tem uma distribuição com quantidade par de elementos, esse elemento central não existe, porque não existe um número que esteja colocado nessa posição. Ele vai ser um valor representativo, você vai calcular, você vai determinar quem é esse valor. Como? Fazendo a média entre os dois elementos centrais que você tem. Porque numa quantidade par não vai existir esse elemento da distribuição, é a média entre os dois centrais que você faz, tá bom? No caso aqui, vamos analisar. Quantos dados estão apresentados? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dados, quantidade par. Então, a nossa média, a nossa mediana, desculpa, vai ser determinada pela média entre os dois elementos centrais. Porque não existe aquele valor único lá da distribuição que vai dividir em duas partes iguais. Quem são os dois valores com os quais a gente faz o cálculo da média? A gente tem que pensar em organizar esses dados e aí pegar o que está na metade e o seguinte, né? Se fossem 4 dados, eu pegaria o segundo e o terceiro. Quando eu tenho 14 dados, que é o nosso caso, nós vamos pegar a metade, que é o 7º dado, e fazermos a média entre ele e o seguinte, que é o 8º dado. Somar e dividir por 2. Média simples aqui, somando e dividindo. Então, vamos lá. Isso para calcularmos a mediana, no caso de quantidade par de elementos. Quem são esses elementos? O que está na 7ª posição e o que está na 8ª posição? Você precisa pôr em ordem, não é pegar aqui na sequência dos dados apresentados, aqui que é importante. Então, você pode organizar todos os dados ou ir aproveitando, porque ou essa informação vem na forma de tabela ou na forma de gráfico, e aproveite o próprio escrito da questão para você contar esses elementos. Se eu for da ordem do menor para o menor dado é esse que está mais embaixo. Esse aqui seria o primeiro dado. Depois dele, eu tenho o 7.5. Então, 1, 2. Depois vem o 7.6, que tenho 2 dados. 1, 2, 3, 4. Aí eu tenho 7.7.
o quinto elemento, depois eu tenho 7,9, que se repete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétimo elemento. O sétimo elemento, então, vale 7,9. E o oitavo elemento é o próximo. E aqui na ordem crescente, se eu ver aumentando, depois do 7,9, quem aparece é o 8,1. Então, nós vamos fazer a média entre esses dois valores, o 7,9 e o 8,1. E aqui, gente, o conceito da média é muito fácil. O que é a média? A média é o valor que representaria a igualdade entre todos os seus dados se eles fossem iguais entre si. Você tem um dado que é 8,1, você tem um dado que é 7,9. Para igualar esses dois valores, é como se você fizesse um empréstimo desse maior valor e empresta para o menor. Se o 8,1 emprestar 1/10 para o 7,9, ele vai diminuir para 8, e o 7,9 aumenta para 8, ou seja, a média aqui entre os dois está exatamente na metade entre esses dois números, que é 8. E essa média entre os dois elementos centrais é que representa a nossa mediana, então, alternativa B, de 8%. Tá bom? Cuidado, então, com essas diferencinhas básicas entre média, moda, mediana, e capriche nessa questão, porque elas não são difíceis, você só precisa ter atenção nos detalhes da questão, porque vai cair uma questão de estatística na sua prova, com certeza, domingo que vem. Um abraço, até mais.